Fala pessoal, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje eu trago uma notícia não muito boa para vocês. Ontem, dia 23 de maio, faleceu o fisiculturista e influenciador digital Gabriel Gantly, de apenas 22 anos. 22 anos, pessoal. E assim, eu não tinha planos de gravar esse vídeo hoje. Eu planejava sim fazer um segundo vídeo sobre os anabolizantes, né, em geral, mas eu precisei trazer esse tema hoje. Na verdade, tem mais um vídeo que eu quero fazer. Esse aqui não estava dentro dos planos, mas eu sinto que é um tema que precisa ser falado. É um tema de que precisa de mais gente, mais profissionais da área da saúde, mais ex-atletas, os próprios atletas, profissionais de educação física, nutricionistas, médicos, estudantes. É um tema que nós precisamos bater em cima. Por quê? Cara, não sei se vocês acompanham o mundo fitness, o mundo fisiculturismo, mas, cara, pelo menos todo mês, se você for pegar o ano de 2025, cara, todo mês morreu um atleta. E isso vem acontecendo de maneira massiva nos últimos anos, sabe? E não é aquela morte, assim, que muito se fala, né, de que os efeitos dos esteroides anabolizantes a gente vê no longo prazo, né, no uso crônico e tudo mais. Eu mesmo falei isso, né, e não está errado, né, quando a gente fala de esteroides anabolizantes, né, da testosterona principalmente, os principais efeitos, eles vão ser, de fato, percebidos no longo prazo, efeitos colaterais, né, mas existem outros três tipos de droga, que eu não falei naquele vídeo, que essas sim, elas podem matar de forma aguda, entendeu? E isso é sobre elas que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. E assim, pessoal, só completando o que eu estava falando, a gente não está vendo atletas com mais de 40 anos, 50 anos morrendo, são atletas jovens, cara, 22 anos, 22 anos de idade. E o menino, assim, tudo indica, tá? Eu também não estou aqui querendo. Porque a causa da morte ainda não foi confirmada, tá? Mas tudo indica que foi devido ao uso dessas substâncias, né? Não só dos anabolizantes, como eu vou falar, mas dessas outras três substâncias aí. Porque, assim, infelizmente, tá, gente? Eu faço esse vídeo aqui com muita triste, né, cara? Muita tristeza. Eu confesso que, assim, eu não conhecia o Gabriel Gantly, não acompanhava ele. Foi até um amigo que me mandou no WhatsApp, né? Falou, olha aqui, o Gantly morreu. Aí, na hora eu nem sabia quem era, mas assim, cara, um atleta jovem, ó, pessoa cheia de sonhos, sabe? E, e aí faleceu. Só que assim, ele foi encontrado morto no apartamento dele, e ele não tinha sinais de lesão, nada do tipo, então tudo indica que foi devido ao uso dessas substâncias, por ele ser um fisiculturista, tá? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre a insulina, sobre os hormônios tireoidianos e sobre os diuréticos. Essas sim, essas três drogas não são muito comuns, né, na população. A população que quer fazer o uso recreativo normalmente fica ali no anabolizante. A gente espera que fique, né? Mas essas drogas, elas são massivamente utilizadas por atletas de fisiculturismo, amadores e profissionais. Aquela galera que sobe no palco mesmo. E então, assim, falando um pouquinho da insulina, pessoal. A insulina, falando de maneira bem rápida aqui, tá? Ele é um hormônio produzido pelo pâncreas e ele é produzido justamente depois que você come, porque o intuito dela é jogar a glicose para dentro da célula, beleza? Para te gerar energia, para gerar reserva. Só que o que acontece? Os fisiculturistas, eles fazem uso de insulina exógena, né? Aquela que o diabético tipo 1 utiliza, né? Só que o fisiculturista, o pâncreas dele, não é um pâncreas que não produz insulina, como o do diabético tipo 1. O pâncreas do fisiculturista está normal.
E ele mesmo assim utiliza a insulina exógena. E como que isso pode matar? Pessoal, pensa o seguinte, mesmo quando tu está num período prolongado de jejum, o teu corpo precisa manter uma quantidade mínima de glicose circulante na corrente sanguínea, para justamente você não morrer, porque a glicose é o combustível da vida. Teu cérebro precisa de glicose, sabe? Todos os teus órgãos precisam de glicose para funcionar, para sobreviver. Então você imagina, o cara ele não está em jejum, tá? Normalmente a insulina é usada ali para a insulina é um hormônio anabólico também, tá, pessoal? Então ela é usada no intuito de obter mais anabolismo. Então ele está ali com os níveis de glicose e ele joga a insulina. Então ele já tem a insulina normal. E aí você joga mais insulina. Então a insulina que seria normal aqui, ela fica aqui. Então você pensa comigo. Quando a gente libera insulina fisiologicamente, a gente tem um fenômeno que é assim, o próprio corpo ele faz essa regulação, tá? Quando você, por exemplo, você come muito carboidrato, você joga muita insulina, só que assim, se sobe muito a insulina e você joga a glicose de maneira muito rápida para dentro da célula, vai faltar no sangue, entendeu? Então vai faltar esse mínimo que precisa se manter no sangue para tu ficar vivo. Então o corpo mesmo já regula isso aí para tu não ter uma, por exemplo, você tem uma hiperinsulinemia e para você não ter uma baixa de hipoglicemia depois, entendeu? Você tem muita insulina, vai jogar o açúcar muito rápido e você pode ter uma hipoglicemia. E é justamente isso que acontece, pessoal, com quem faz o uso, o fisiculturista que faz uso da insulina exógena, essa insulina vai subir tão rapidamente que vai jogar o açúcar de maneira muito rápida para dentro da célula. E aí isso pode fazer com que ele tenha uma hipoglicemia. E aí ele morre. Justamente porque, cara, todos os teus órgãos precisam de glicose. Então é como se faltasse o combustível primordial, a energia da célula, sabe? Só para vocês terem uma noção, o teu cérebro, ele consome 20% de toda a caloria que você consome no dia. E ele consome glicose, isso na forma de glicose. E é no teu encéfalo, né? Não é no cérebro propriamente dito, mas é no tronco encefálico, no bulbo do tronco encefálico, que fica o centro respiratório e o controle cardiovascular. Então você imagina se isso falha. Então o teu bulbo é responsável por fazer o teu coração bater e por controlar a tua respiração. Imagina faltar energia para isso, o que vai acontecer? Sabe? Então o grande problema do uso da insulina é esse. Agora, vamos falar dos hormônios tireoidianos. Pessoal, hormônios tireoidianos, T3 e T4, são hormônios responsáveis por controlar o nosso metabolismo, regular ele, na maioria das vezes acelerar ele, né? Então você imagina, o cara ele também a tireoide dele está normal, ele não precisa usar esses hormônios, ele vai e usa de forma exógena, T3 e T4. Ele vai ter o metabolismo dele vai ficar hiperacelerado, né? De forma que gera um hipertireoidismo, vamos dizer assim, né? A pessoa quando tem hipertireoidismo, ela fica com aquele metabolismo ultra acelerado. Só que, imagina o hipertireoidismo é uma doença. Imagina um cara que usa o hormônio de fora, então o metabolismo fica ultra acelerado. Isso é utilizado justamente para queimar gordura mais rápido, sabe? Só que o que acontece? Quando você acelera o metabolismo, automaticamente se acelera principalmente o quê? A tua frequência cardíaca, o teu coração, e isso te predispõe naturalmente a arritmias cardíacas. O coração ele vai começar a descompensar, sabe? O aumento muito rápido da frequência cardíaca pode descompensar esse coração. E aí você imagina, e aí que começa aqui a soma dos fatores. Porque, como eu disse, muitos atletas, inclusive médicos, eu já ouvi médico falando isso, que o esteroide anabolizante ele não é responsável pela morte. O que mata é diurético, é insulina e é hormônio tireoidiano. Beleza, mas você concorda comigo que o esteroide anabolizante, a testosterona, no uso suprafisiológico ao longo do tempo, durante muitos anos, ele vai causar uma hipertrofia do teu ventrículo esquerdo, ou seja, teu coração vai ficar maior, mais espesso, consequentemente o espaço da câmara cardíaca vai diminuir, né? Porque aqui é uma câmara cardíaca.
o músculo começa a crescer, cresce para dentro e para fora, vai diminuindo o tamanho, tá vendo? Então você tem uma câmara cardíaca menor, você vai guardar menos sangue. Automaticamente você vai enrijecer as paredes dos vasos também, outro efeito colateral do uso suprafisiológico de testosterona. Você vai aumentar o hematócrito, que é a concentração de glóbulos vermelhos no sangue, ou seja, seu sangue vai ficar mais denso, mais viscoso. O sangue ele tem o elemento líquido e o elemento sólido. Você vai aumentar a concentração do elemento sólido, logo o sangue vai ficar mais viscoso, já vai fluir com mais dificuldade. E outra coisa, dislipidemia, você vai desregular e vai diminuir o HDL e aumentar o LDL. Então, pô, você tem um evento perfeito aí para você ter uma morte cardíaca, um infarto, sabe? Então você tem tudo isso que eu falei que a testosterona pode causar. E aí você ainda joga o hormônio tireoidiano para acelerar o teu coração e aí aumenta a chance de dar uma arritmia, sabe? E aí você já tem todo esse ambiente gerado pela testosterona, o uso da testosterona suprafisiológico ao longo dos anos. Aí, cara, dá ruim, entendeu? E por último, o diurético. O diurético, ele vai agir justamente aí é o que esse ambiente da testosterona vai contribuir muito para a morte. Porque o diurético vai fazer com que você elimine água muito rápido, muita água. E você imagina, o sangue que já é viscoso, já tem ele muito elemento sólido, maior proporção de elemento sólido em relação ao elemento líquido. Você joga o diurético, você vai eliminar a água, o seu sangue vai ficar mais viscoso ainda. Cara, você consegue entender que o sangue não vai fluir, né? O sangue precisa estar líquido para fluir, ele não vai fluir, sabe? E aí você tem um ambiente perfeito para gerar uma trombose, um infarto, um AVC, uma embolia pulmonar, sabe? Então, cara, é muito complicado, é muito complicado. Fora que, junto com a água que você elimina no diurético, saem principalmente sódio, potássio e magnésio. Então, você desbalança o seu equilíbrio hidroeletrolítico, cara, sabe? Então, assim, fora o teu rim que sofre, né? Você não vai ter líquido, o sangue vai estar viscoso, o rim vai sofrer. Então, cara, você pensa, a testosterona é a base, e aí você joga a insulina, depois você joga o tireoidiano e depois você joga o diurético. Normalmente o tireoidiano e o diurético acho que é no pré-contest, né, que é quando o cara quer secar. Então esses dois podem estar juntos. A insulina acredito que seja mais no off-season. Se tiver alguém que entende de bodybuilding e quiser me corrigir nos comentários, pode corrigir, porque eu estou fazendo uma análise aqui de acordo com um pouco que eu sei, tá? Mas enfim, pessoal, é isso, o vídeo de hoje é isso. O intuito é ser um vídeo informativo, no sentido de trazer à luz a esse tema, porque é um tema, eu sei que é polêmico, assim, tem muita gente que vai discordar de mim e tal, mas, cara, 22 anos, o menino tinha 22 anos, a gente não pode continuar olhando para esse tema e sendo conivente com essas coisas, sabe? Então, assim, de novo, quem quiser ser atleta, vai ser atleta de qualquer jeito. O cara que tem mente de atleta, ele é diferente. Mas sim, se você é um atleta amador ou profissional, faça exames regularmente, sabe? Não tenha medo de fazer exame. E se você tiver que parar a sua carreira pela sua saúde, pare, a sua saúde é mais importante, a sua vida é mais importante, a sua família é mais importante, sabe? Então, e você também que não é atleta, você só quer fazer um uso recreativo, pô, pensa duas vezes antes de fazer, sabe? E se for fazer, cara, vai no médico também regularmente para ver como é que tá o teu coração, como é que tá o teu fígado, os teus rins, como é que tá a tua saúde como um todo, sabe? A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso e, cara, pensa duas vezes antes de usar. Pensa duas não, pensa umas 3, 4, 5, pensa 10 vezes antes de usar o hormônio, antes de entrar nesse mundo, e também antes de você virar um atleta, né? Porque depois que você toma a decisão de ser atleta, dificilmente você vai voltar atrás, a não ser por uma questão realmente que você precise parar, por uma questão de saúde. Então pensa duas vezes, pessoal, vamos tratar esse assunto com carinho. Eu sinto muito aí pela morte do
do Guntley, deseja aí força aos familiares, aos amigos que eram, às pessoas que eram próximas a ele, né? Enfim, é isso. Tamo junto. Valeu. Aquele abraço, pessoal.